Vamos lá, feras. Hoje, né, primeiro dia de aula do pré-concurso de referente a raciocínio lógico e matemático voltado para os concursos que estão vindo aí do CFO, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá. Sou o professor Russo e vamos juntos, tá, fornecer a vocês, fera, que está aí assistindo pelo canal Desafio, tá, as nossas aulas, vamos fornecer a você todas as informações que você precisa para resolver as 15 questões de raciocínio lógico matemático, né, para a prova do CFO da PM e 15 questões referentes também, né, à questão de matemática para o CFO do Corpo de Bombeiro Militar. Estamos juntos nessa luta aí com vocês e com certeza vamos vencer essa batalha aí. Prova está chegando, né, daqui a 3 meses, prova da PM será dia 2 de novembro, Corpo de Bombeiro dia 19 de outubro desse ano. Estamos juntos, fera. Sou o professor Russo. Olha lá. Quem sou eu, fera? Já começa assim um raciocínio lógico, tá certo? Sou o professor Russo, fera. Professor Russo, tá? E com vocês vamos trabalhar o raciocínio lógico matemático, tá certo? Nós chamamos o RLM, tá? Vamos falar rapidinho do edital, tá? Para vocês, para podermos iniciar a nossa aula. Olha só, quem vai trabalhar, né? Quem vai fazer acontecer a prova, seja dia 19 para bombeiros, seja dia 2 de novembro para a PM. Essa banca aqui, ó, a FCC, vai trabalhar com vocês. Serão 15 questões. 15 questões, tá? De raciocínio lógico matemático. 15 questões. Tanto para o CFO PM, quanto o CFO BM, fera. Tá certo? Então estaremos juntos. Vamos resolver, vamos detalhar para vocês, tá, questões referentes à banca FCC. Um ponto importante, tá, do edital da banca FCC, ela pegou, resumiu, tá, os conteúdos de raciocínio lógico e matemático, jogou no edital. Isso quer dizer o quê, professor Russo? Fera, ela resumiu, mas no fundo, nós temos que estudar todo o raciocínio lógico, tá? Então, as 15 questões estaremos aqui fornecendo a você, passo a passo, tá? Assuntos resumidos para você logo resolver as questões. Você vai ver, né? Com nossos resumos e as resoluções de questões, iremos chegar, né, junto aí a você, tá, no entendimento lógico para você não perder nenhuma dessas questões referentes ao nosso concurso. Nós queremos, né, a equipe do Desafio, juntamente com o professor Russo, desde já deseja a você, tá, a sua aprovação e a sua classificação nesse concurso. Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Acompanhe aí no vídeo, fera. Vejam só, vamos ter, para a nossa primeira aula de hoje, a lógica, olha só, a lógica proposicional, tá? Vamos estudar aí as proposições lógicas, Então, comigo, vamos ver, né, o raciocínio lógico, como eu já falei, e vamos dar sequência agora. Vejam só, nós temos aí lógica proposicional, as proposições lógicas. Esse primeiro momento é mais teórico, porque vamos precisar dessa base teórica para trabalharmos a questão de tabela-verdade, análise das proposições, tá? Que vem a questão, né, dos conectivos lógicos, mas vamos seguir passo a passo nas informações teóricas. Olha só, feras,
vamos ter aqui dois aspectos principais do que é uma proposição no estudo da lógica proposicional. Tá? O que vem a ser uma lógica? É uma sentença, é uma frase que transmite uma ideia. Resumindo, é uma sentença, uma frase que resume uma ideia, fera, que transmite uma ideia, tá certo? Aí nós temos aí, tá? De que maneira essas frases são transmitidas? De forma declarativa, ó, e também da forma valorativa. Quando é que nós vamos ter a ciência que é uma declarativa, fera? Quando possui um verbo e declara algo sobre objetos ou fatos, tá bom? Vamos ter uma sentença, uma frase, né, de forma declarativa, que possui o verbo, não esqueçam, tem que possuir o verbo, olha só, possui o verbo e declara algo sobre, né, objetos ou fatos, perfeito? E a valorativa, né, valorativa, ó, de valores, tá? Possui certeza quando a sua veracidade, né, vê, ou também a sua veracidade pode ser o quê? F, fera. Vejam só. E temos também, tá, algumas características das proposições, tá certo? Temos também algumas características das proposições, fera, tá? Isso aqui é importante porque nessas características, né, vai predominar, né, de fato, que venha a ser uma frase, uma sentença, já que nós estamos falando de proposições. Olha só, nessa característica de uma proposição, é importante definirmos, tá, que é uma oração, tá? E nessa oração, nessa sentença, tá? Nessa frase, se faz necessário, não tem que deixar de ter o verbo, tá? O verbo tem que estar presente, né? Para quem conhece aí a questão de estudo no português, o verbo, né? A questão do estudo do verbo. Aqui no raciocínio lógico, só basta saber o que é um verbo e tem que estar na presença, né? Tem que estar inserido na frase, tá certo? Tem que estar inserido na proposição. Logo, logo vamos ver um exemplo aí com você, fera. Olha só, e essa proposição, ela tem que ser, né, de caráter o quê? Declarativa, tá certo? Como nós vimos agora há pouco, eu vou retornar aqui, olha, retornando. Vejam só, a proposição tem que ter, né, tem que ser de forma declarativa, ou seja, possuir o verbo e declarar algo sobre objetos ou fatos, retornando nosso outro ponto aqui, tá? Tem um e somente um valor lógico. Como assim, professor Russo? Olha só, temos uma proposição, tá certo? E essa proposição só pode assumir um valor lógico verdadeiro ou pode assumir um valor lógico falso. Essa frase, essa oração, ela não pode ter as duas ao mesmo tempo, tá certo? Ela não pode ser falsa e verdadeira. Ela tem que ser verdadeira ou falsa, não as duas juntas. Não pode ter as duas juntas, fera. Assim, denomina-se proposição ou sentença toda frase declarativa, ó, importante, fera, declarativa, toda frase declarativa da qual que podemos classificá-lo como verdadeira ou falsa. É isso que nós acabamos de falar. Mas não ambas ao mesmo tempo, não é isso, fera? Não pode assumir o valor lógico, né, verdadeiro e falso ao mesmo tempo, fera. Olha só, quando o valor lógico de uma proposição for verdadeira, representamos por V. Perfeito? Olha, o V. E se for falso, vamos representar por falso. Tá certo? Ponto importante, geralmente nós definimos o V e o F
com letras maiúsculas, tá certo? Só para constar aí. Aí nós temos um exemplo, tá, de uma proposição. Vejam só o exemplo aí, ó. Kalel passou em um concurso, tá certo? Kalel passou em um concurso. Eu vou estar mostrando para você essa proposição, mas de fato eu vou estar dizendo para você que isso aí é uma proposição declarativa, fera, né? Assume esse papel declarativa. Olha só, o grande principal aqui, que nós vamos ter o que aqui, fera? Um verbo, olha só, um verbo, tá certo? E vamos ter também um sujeito, não é isso? Então, com certeza, isso aí é uma proposição, porque nós temos esses dois, né, essa presença desses dois termos aí, tanto do verbo quanto do sujeito, tá certo? E eu posso atribuir um valor lógico para essa proposição, tá certo? Qual seria o valor lógico para essa proposição? Isso é uma proposição? É, perfeito? Porque possui o verbo, possui o sujeito, é uma frase, né, de caráter declarativa. Então eu posso informar que isso aqui é verdade, fera. Tranquilo? Tá? O valor lógico é verdadeiro pela frase que está sendo declarada aqui, tá, fera? Então vamos lá, resumindo. Característica das proposições é uma oração, isso aqui é principal, é uma oração. E dentro dessa oração, igual esse exemplo aqui, ó, Kalel passou em um concurso. Possui o quê? O verbo, qual é o verbo? Passar. Ela está em caráter de declaração, perfeito? Tem um e somente um valor lógico. Eu vou atribuir o valor lógico sendo verdadeiro, tá? Então, tá aí a característica, né, nesse exemplo exposto aí para você sobre proposição. Vamos a outra situação. Olha só, o que nós não podemos elencar como proposições lógicas. O que não são proposições lógicas, fera. Não, ó, isso que é importante, ó, o que não são, tá? Porque várias questões podem vir, né, e pedir para você, informar você o que não são proposições lógicas. Porque o que são, você já sabe, não é isso? Acabamos de mostrar para você. É uma proposição lógica, pode ser uma oração, e dentro dessa oração tem que ter, né, o principal contexto aí é o verbo, né, e o sujeito, tá bom? Frases. Olha só, quando vier uma oração, uma sentença, não é isso? Com frases exclamativas ou interrogativas, não são proposições, tá certo? Não são proposições lógicas. Frases imperativas, que imperem uma ordem, determinações, né, que está determinando, né, podendo ser cumprida ou não. Tá certo, feras? Tá? Vamos mostrar para você logo a logo aí, tá, exemplos referentes a esse contexto que nós estamos mostrando para vocês. E algumas sentenças abertas, né, que contêm incógnitas. Né, vamos estar dando exemplo para vocês também. Sentenças sem verbos. Olha só, uma sentença, né, que vier sem verbo não é uma proposição lógica. Tá? Para ser uma proposição lógica tem que ter o verbo. E o outro contexto aí são os paradoxos. Entra em contradição, né? V e F ao mesmo tempo. Como nós falamos para você, tá? Uma proposição só assume o valor lógico V ou F, não ambas ao mesmo tempo, perfeito? Então tá aí, ó, resumindo, o que não são proposições lógicas, frases exclamativas, quando você perceber uma frase com uma exclamação, elimine logo porque não é uma proposição lógica. Ou uma frase com interrogação, elimine logo porque não é uma proposição lógica. Vê outra frase no imperativo, né? Faça isso, né? Ou então dando uma ordem, elimine porque não é uma proposição lógica, fera. Tá? E também uma sentença sem verbo, não é uma proposição lógica. Aí temos aqui alguns exemplos. Olha só, não acredito. Você vai ver que essa
frase, tá, com o quê? Uma exclamação, tá certo? É uma frase exclamativa. Elimina, porque não é exemplo de uma proposição lógica, perfeito? O jogo empatou. Olha só, é uma frase interrogativa. Nós não sabemos, né, quanto foi, nós não temos essa informação. Não é isso? Então, lógico, tá, que não é também uma proposição lógica. Quando vier com interrogação, elimine, porque não está dentro do contexto de proposição. Você deve dormir 8 horas por dia. Você deve, olha, o verbo aqui no imperativo, né, fera? Deve. Então, você deve dormir, tá dando uma ordem para você, né? Então, você, quando vê assim, já sabe que você não vai classificar como sendo uma proposição lógica. Aqui, olha, outro exemplo. A expressão x mais y é positiva. Aí nós temos uma sentença aberta, né? Pois depende dos valores que damos ao x e ao y para ser v ou f. Fera, nós não sabemos os valores de x e de y, tá? Se nós não sabemos, nós não temos essa informação, tá? Nós chamamos de sentença aberta. Sentença aberta, houve aqui um equívoco, né? Mas está aqui, ó, uma sentença aberta, já que nós não sabemos os valores de x e de y, classificamos como sentença aberta. Então, quando vier assim, nós, sem ter essa informação, tá? Também não são exemplos aí que nós já acabamos de citar, não são exemplos de proposição lógica, tá? Então, fique ligado, fera. Proposição lógica, nós temos que ter o quê? O verbo, temos que ter o que mais? O sujeito, tá certo? Vamos lá, então. Agora, vamos saber, tá, dentro desse contexto de proposições que nós vimos, o que são proposições, o que não são proposições, dentro desse contexto, existe também as proposições chamadas proposições simples. Então, como assim, Russo? Que vem a ser proposições simples. Sigam aí, tá? Pela tela. Proposição simples são aquelas que vêm, olha aqui, ó, desacompanhadas de conectivos. Logo, logo vamos saber o que vem a ser esses conectivos, fera. De elementos de ligação. As proposições simples expressam apenas um pensamento. Expressam apenas um pensamento, fera. Vejam só. Como assim, professor? Olha aqui o exemplo. Uma proposição P, né? Esse P aqui é o P minúsculo, colocamos como sendo P de proposição. P de proposição. Tá certo? Olha só. O jogador Pedro é goleiro. O jogador Pedro é goleiro. Vejam só. Isso aqui é uma proposição, é porque nós temos esse verbo. Temos o verbo aqui, olha. O verbo ser, né? Eu acho que é o ser, né, fera? Mas o mais importante que é verbo, tá? O jogador Pedro é goleiro. Se o jogador Pedro é goleiro, né? A proposição aí mostrou para você o pensamento, não mostrou? Conforme aí, né, a definição. São aquelas que venham desacompanhadas de conectivos de elementos de ligação, né? Geralmente, os conectivos, né, que são usados lá no português é o e, o mais, o ou, assim segue. Alguns desses conectivos nós vamos trabalhar num raciocínio lógico, chamado de conectivos lógicos, fera. Logo, logo vamos mostrar para vocês quais são. Mas, por enquanto, foque aqui no pensamento, né, na proposição que. Vocês vão observar, né, que o jogador Pedro é goleiro. Repassou ou não repassou para a gente uma ideia? Repassou ou não repassou, né, um pensamento lógico? Repassou, né, fera? Tá? Então, isso aqui é uma proposição. Agora, vamos só definir a você
se essa sentença, se essa frase, se essa oração é verdadeira ou é falsa, devido a todo o conhecimento, né, cultural que você deve ter aí, ó. O jogador Pedro é goleiro. Agora vamos definir o valor lógico, tá, fera, dessa proposição. Vamos definir, ó, repasso a você, informo a você. Iremos definir agora o valor lógico dessa proposição. Antes nós vimos, né, dessa proposição, se é ou não aí uma proposição, é uma proposição, né? Aparece o verbo, aparece o sujeito, tá certo? É uma proposição simples, porque não é ligada entre conectivos, tá? Não tem ligação entre conectivos, vou observar, se nós temos apenas o verbo aí, perfeito? Agora vamos passar para outra etapa dessa proposição. Vamos perguntar a você se essa proposição assume o valor lógico verdadeiro ou assume o valor lógico falso. Vamos lá? Acompanha aí na tela. O jogador Pedro é goleiro, fera? Fera, nós estamos falando de qual Pedro? É o Pedro lá, no meu vizinho? Não, né, fera? Estamos falando do jogador Pedro. O único Pedro que você deve conhecer hoje, né, no momento, é o jogador, é o atacante, né, fera? Atacante. Atacante de um time aí, né? A gente não vai ressaltar o time, né, para não causar ciumeira, tá? Então, o jogador Pedro, que é atacante, nós sabemos, a proposição fala que é goleiro, mas nós sabemos que é o quê? Atacante. Então, o valor lógico dessa proposição é o quê? Falso, tá certo? É falso. Tá? Isso aqui, ó, qualquer dúvida, olha, qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí, dê um joinha, pergunte aí pelas redes sociais. Outra, muitos alunos fizeram as inscrições aí no nosso canal, porém, por algum problema técnico, está sendo resolvido, mas você pode assistir a aula de hoje pelo Instagram, tá certo? Até a confirmação da sua matrícula aí pela nossa equipe, fera. Retornando aqui, vamos para outra proposição. Proposição, tá? Proposição Q. P de proposição e logo depois do P vem Q, né, fera, no nosso alfabeto, tá? Então, ó, proposição Q. O que é que ela fala para a gente? Que 8 mais 4, quantos são, fera? É 12. É ou não é maior que 10? É maior que 10, perfeito. Então, o valor lógico dessa proposição é verdadeira, tá certo? É verdadeiro, porque 12 são maior, né? É maior que 10, tá bom? Então, pronto. Vocês observaram? Tem outro exemplo, professor? Tem. Tem sim outro exemplo. Nós podemos colocar aí, tá? Outros exemplos, né? Vamos lá para... Mas logo, logo, fera, vamos estar resolvendo questões referentes à nossa aula de hoje, tá? Vamos para outro estudo. Siga a gente aí na tela, fera. Proposição composta. Faltou só aqui o português, né? Proposição compostas, né, fera? Então, vamos lá. São aquelas que formadas por duas, olha, duas ou mais proposições simples, tá? Que vêm conectadas entre si. Olha, fera. Agora sim, ó. Na proposição composta, nós precisamos ir muito da utilização dos conectivos lógicos. Dos conectivos lógicos, tá? Mas logo, logo vou mostrar a você quais são os conectivos lógicos. Calma, vamos passo a passo, fera. Então vamos logo fornecer um exemplo das proposições compostas, né? Vamos lá. Temos aqui uma proposição e logo seguida a outra. Olha para cá, fera. A formação de uma proposição composta se dá através de duas ou mais proposições simples, tá bom? Para formar uma proposição composta, precisamos de duas ou mais proposições simples. Siga aí na tela. Temos um exemplo aqui, ó. Jorge
é professor. E Edivander é jogador. Só voltando aqui. Edivander é jogador, tá? Vejam só. Essa primeira proposição é uma proposição simples, perfeito? É uma proposição simples. Vou chamar de proposição P. Essa segunda proposição posso chamar de proposição Q. É outra proposição simples, tá? Vejam só, a primeira proposição, que nós chamamos de P, Jorge é professor, não é isso? Nós estamos diante de quê? Do verbo, vejam só, verbo, sujeito, né? E essa aqui é uma declaração, né, fera? Tá? Lógica. E, daqui a pouco vamos falar sobre esse E. Mas, olha, outra proposição simples, tá? Estamos diante do sujeito e do verbo, fera. Olha só. Então, é claro que nós estamos diante de uma proposição simples, tá certo? Então, ó, o que liga essas duas proposições simples, o que liga, vocês vão ver aí, essas duas proposições simples, é o conectivo, tá? Conectivo. Olha só, pela definição, que vem conectadas entre si. Então, conectivo fera. Então, esse conectivo vai ligar a primeira proposição simples, que nós chamamos de P, e a segunda proposição simples, que nós chamamos de Q. Liga, o Jorge é professor e Edivander é jogador, fera. Então, ó, estamos diante de uma proposição composta. A ligação de uma proposição simples. A ligação de uma proposição simples com outra proposição simples, estamos diante da proposição composta, tá bom? Proposição composta. Alguma dúvida aí, fera, em relação aí, né, às proposições compostas? Creio que não, não é isso? Mostramos a você a definição, mostramos o exemplo, falamos que a formação de uma proposição composta se dá através de duas proposições simples ou mais, né? E essas proposições simples devem ser ligadas por um conectivo, né? E nós chamamos de conectivo lógico. Logo, logo vamos estar estudando. Então, eu acredito que ficou bem entendido sobre, né, o estudo das proposições compostas, perfeito? Qualquer dúvida, pergunte aí para a gente que vamos respondê-los. Vocês não podem ficar com dúvidas. Ó, chegamos ao estudo da tabela verdade e conectivo lógicos. Tabela verdades e conectivo lógico. Vamos lá para o estudo. Falamos agora um pouco sobre a tabela verdade. Acompanha aí na tela, fera. A tabela verdade dispõe sobre as relações entre os valores lógicos das proposições. Tá? Nós já vimos que existem as proposições simples e as proposições compostas. São muito utilizadas para determinar os valores lógicos de uma proposição, valores lógicos de proposições compostas, construídas a partir de proposições simples. É claro, né? Nós já falamos para vocês, temos uma proposição composta e essa proposição composta é formada por duas proposições simples, tá? E através da construção da tabela, né, da tabela verdade, iremos, né, juntos aí ver os valores lógicos de cada proposição. E essas proposições, né, simples, que vão formar proposições compostas, serão ligadas através de conectivos lógicos. E cada conectivo lógico recebe um nome, tá certo? Vamos mostrar a vocês agora. Outro ponto, e o número de linhas para a construção dessa tabela verdade se dá através dessa fórmula aqui, dessa expressão, ó, 12 elevado a n, fera.
2 elevado a n. Só mostrar aqui para você, olha só, 2 elevado a n. Nós vamos calcular o número de linhas, o número de linhas de uma tabela. Verdade. Para calcular o número de linhas, é igual a 2 elevado a n. Mas quem é esse n, Russo? O n é o número de linhas. Desculpa. Não é o número de linhas, não. O número de proposições simples, tá bom? Anotem aí, ó. Podem aí, você que está aí com o seu caderninho, né, de informações, anota aí. O número de linhas é definido por 2 elevado a n. Quem é o n, fera? É o número de proposições simples, tá? Quantas proposições simples formam aí essa proposição composta? Pode ter 2, 3 ou 4, 5, 6. Mas quantas, nessa proposição composta, quantas, né, proposições simples tiverem, né, só você basta calcular 2, né, elevado a n. Esse n é o número de proposições simples. Se tiver 4, você coloca 2 a 4. Se tiver 3 proposições simples, formando a proposição composta, você eleva 2 ao cubo. E assim segue, tá, fera? Vamos lá, então. Cada linha, exceto a primeira, que contém as proposições, representa uma valorização, fera. Ó, essa valorização, nós vamos atribuir o que? Os valores, olha só, os valores lógicos, perfeito? Sendo verdade ou falsidade, fera, sendo verdade ou falsidade. Então, pois bem, dado essas informações, vamos, olha só, fera, vamos agora para a tabela verdade, perfeito? Chegamos na tabela verdade nos conectivos lógicos. Vamos dar um tempinho, fica olhando essa tabela aí para tomarmos um pouquinho de água, fera. Enquanto isso, dê uma olhada aí nessa tabela. Vamos lá. Chegamos. Você vai observar que nós fizemos um tudão aí. O que é o tudão, professor Russo? O tudão nós pegamos todas as tabelas verdades, né, das proposições compostas e fizemos aí uma junção, tá? Mas eu vou explicar passo a passo para você, fera. Não fique nervoso aí, tá? Então vamos lá. Vejam só. Tabela verdade. Temos aqui a primeira proposição, vamos chamar de P1, e a segunda proposição, vamos chamar de P2. Proposição 1, proposição 2, perfeito? Cada proposição dessa assume, fera, um valor lógico, porque a P1, a proposição P1, é uma proposição simples. A P2 é uma proposição simples também. Tranquilo? Vamos lá. Vamos iniciar o nosso primeiro estudo da tabela, que é da tabela do E, fera. O que é o E, professor? O E, ele é conhecido como a conjunção, fera, ó, conjunção, tá bom? Acompanha aí, podem riscar aí na apostila de vocês, no caderno de informações, tá? A conjunção é dada pelo E. E qual é o símbolo que representa o E, tá? Olha só, o símbolo que representa o E é esse Vzinho ao contrário, fera, ó, tá? Olha, então esse E é o nosso primeiro conectivo, coloca aí, ó, conectivo lógico a ser apresentado a você, fera, tá? A conjunção aí, tá, através do E, é o nosso primeiro conectivo lógico a ser apresentado para você. E o conectivo lógico E, ele vai unir duas proposições, a princípio, tá bom? Duas proposições simples. Nós temos aqui a primeira proposição, vamos chamar de P, e a segunda proposição vamos chamar de Q. Então, ó, a leitura se lê assim, tá, fera? Lê-se assim, ó. P e Q, ó.
P e Q, perfeito? P e Q, tá? Então, acabamos de fazer o estudo dos conectivos lógicos ainda. Vamos chegar na tabela verdade. O outro estudo do conectivo lógico é a disjunção, perfeito? A disjunção. E a disjunção não é conhecida pelo conectivo ou, fera. Olha só, ou, tá? É um Vzinho, é um V, fera, tá? Aí, olha, esse V vai ligar a primeira proposição P com a segunda proposição Q. Vai ligar duas proposições simples, perfeito? Aí, como é que se lê? P ou Q. P ou Q. Perfeito? Vamos lá. Outra. Olha só. Vamos estudar aqui a condicional. Tá certo? A condicional é ligada pelo conectivo se então, fera. É se então, tá? E o se então é representado pelo símbolo aí. Opa. Pelo símbolo, essa setinha aqui, ó, a setinha, tá? Então, como é que se lê? Se P, olha lá, se P, então Q. Lê isso assim, ó, se P, então Q. Lê isso aqui, ó, P ou Q. Lê isso assim, P e Q. Pronto. Vamos para o outro conectivo, é da bicondicional, ó, bicondicional. A bicondicional, tá? Que é se somente se, tá? É representada pelo símbolo duas setinhas, a seta com as duas pontinhas aqui nos extremos, não é isso? Tá bom, fera? Olha aqui o desenho, ó. Siga aí, ó. Essa seta tem duas extremidades, tá perfeito? Como é que eu vou ler? Se P somente se Q, tá bom? Se P somente se Q, tá? E o último conectivo a ser estudado é o ou. O ou é a disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva é o ou. É o V com tracinho embaixo. Um V com tracinho embaixo, perfeito? Olha só. Tá? Então, ó, disjunção exclusiva é o ou. E a outra disjunção pode ser inclusiva, tá, fera? Inclusiva, tá? Então nós estamos diante aí, né? Mas geralmente em questões, né, assim, por várias bancas, né, quando são trabalhadas, né, eles direcionam, tá, aí a disjunção ou chamando só de disjunção. Eles não falam de disjunção inclusiva. A mesma situação, só que a disjunção exclusiva, que é o ou, ele já direciona, porque tem que falar, né? Estamos falando do ou, que é a disjunção, disjunção exclusiva, tá bom? Já quando for só o ou, né, só o vizinho cabeça para cima, o ou, é só disjunção. Eles não colocam disjunção inclusiva, tá? Só essa informação aí só para mesmo manter vocês atentos aí. Então vamos lá agora para a construção da tabela verdade, fera. A construção da tabela verdade. Vejam só. Estamos diante dessa tabela aqui verdade. Olha, eu vou separar aqui para vocês, fera. Ó. Vamos montar a tabela verdade da conjunção, tá? Aqui do conectivo E. Estamos diante da proposição 1, proposição 2. P e Q, perfeito? Duas proposições, ó, P e Q, fera. Ó, se são duas proposições formando uma proposição composta, tá aqui a primeira proposição composta, P e Q. Vocês estão atentos aí, né, fera? Estão atentos. P e Q, tranquilo? P e Q. Então, ó, primeira tabela, verdade, é o da conjunção. Se são, vou até colocar aqui para você, fera, ó. Se são duas proposições, como calcular o número de linhas? Número de linhas
Como calcular para você? Como é que nós fazemos? 2 elevado a n, não é isso? 2. O n. O n é o número de proposições. N é o número de proposições. Então, n, quantas proposições nós temos aqui nessa proposição composta? 1 e 2, ó, 2 proposições, P e Q. Então, 2 ao quadrado é igual a quanto? 4. Então, essa nossa tabela verdade vai ter quantas linhas? Vai ter, olha, fera, 1, 2, 3 e 4. Ó. 1, 2, 3 e 4. Perfeito? Agora nós iremos colocar os valores lógicos, melhor, os possíveis valores lógicos de cada proposição simples, tá? Para logo em seguida atribuir os valores lógicos da proposição composta formado pelas duas proposições simples. Vamos lá. Olha, quando o P for verdadeiro, o Q for verdadeiro, ou quando o P e o Q, ó, quando o P for verdadeiro, o Q vai assumir o valor lógico falso. Quando o P for falso, o Q vai assumir o valor lógico o quê? Verdadeiro. Quando o P for falso e o Q for falso, não é isso? Aí nós fechamos, vamos fechar aqui a nossa tabela verdade, tá? Porque nós já atribuímos os valores, né, lógico, para cada proposição simples, observe, tá? O P, V, V, F, F e o Q, V, F, V, F, perfeito? Sempre vai ser nessa sequência, fera, tá? Até porque, vejam só, uma proposição composta, não é isso? O P assume o valor lógico verdade e o Q pode assumir o valor lógico verdade também. Tá? Ou o P pode assumir o valor lógico verdadeiro e o Q pode assumir o valor lógico quê? Falso. Ou o P pode assumir o valor lógico falso e o Q pode assumir o valor lógico verdadeiro. Ou o P pode assumir o valor lógico falso e o Q também pode assumir o valor lógico falso. São apenas esses valores lógicos que nós podemos atribuir a duas proposições, tá bom, fera? Simples, tá? Mas e a composta? Olha, todas as vezes que estivermos falando da conjunção, né, da proposição composta ligada pelo conectivo e, pelo conectivo e, não pensem duas vezes. A proposição composta, para assumir o valor lógico verdadeiro, as duas proposições simples, P, nesse caso, o P e o Q, devem ser verdadeiros. Olha para cá. Olha aí, fera, na tela. Ó, o P assume o valor lógico verdadeiro. E o Q, assumindo o valor lógico verdadeiro, ó, verdadeiro com verdadeiro. Os dois valores lógicos, né, P e Q, sendo verdade, o valor lógico da proposição composta, né, que é da conjunção, irá assumir o valor lógico quê? Verdadeiro. Nos demais casos, não importa, fera, se tiver uma verdade, uma falsidade, uma falsidade, uma verdade, uma falsidade, uma falsidade, tá? Não importa. O valor lógico será falso, fera. Olha aqui, ó. Será falso, será falso, será falso. Só será verdade quando as duas proposições simples forem assumirem o valor lógico verdadeiro, tá? Aí será verdade. Perfeito? Memorize isso aí, fera. Você vai precisar para futuros cálculos, né? Futuras resoluções de raciocínio lógico referente à tabela verdade, tá bom? Vamos lá para outra tabela verdade, fera. Essa aqui agora, olha. Só prolongar mais aqui para você. Olha, essa parte aqui agora, ó. Essa tabela verdade da disjunção. Vamos trabalhar com o mesmo valor lógico aqui, tá, fera? Aqui, ó. Mesmo valores lógicos.
Vejam só. Então, ó, a disjunção é o ou. O ou representa a disjunção inclusiva, tá? P ou que, P ou que, P ou que. Tá? Não esqueça que o E dá a ideia de quê? De união, não é isso, fera? De soma, perfeito? De mais, tá? Já o ou é uma coisa, não é isso, fera? Tá? De forma o quê? Separada, né? Então temos aqui a disjunção inclusiva ou. P ou que, P ou que. Quando é que nós vamos ter os valores lógicos verdadeiros no ou? Quando é que nós teremos os valores lógicos verdadeiros no ou? Olha para cá. O ou vai assumir o valor lógico verdadeiro, né? A proposição composta ligada pelo conectivo ou vai assumir o valor lógico verdadeiro, fera. Quando? Quando as proposições simples, seja a primeira ou a segunda proposição lógica simples, apresentar nem que seja uma verdade, tá bom? Tem que apresentar uma verdade. Vamos lá? Olhamos aqui nossa tabela verdade, ó. Proposição P e Q. Vocês vão ver que nas 3 primeiras linhas, tanto a proposição P ou Q vai apresentar uma verdade. Na primeira linha, é claro, nós temos verdade e verdade. Então, vai ser o quê? Verdadeiro, tá bom, feras? Na segunda linha, apresentou uma verdade. Vocês vão ver. Foi o quê? A primeira proposição. Apresentou uma verdade. Então, apresentou uma verdade, vai o valor lógico da proposição composta ou, né? Vai ser o quê? Verdadeiro. FV apresentou uma verdade, vai ser o quê? Verdadeiro, fera. Tá aí, ó. Fechamos aí, tá? A disjunção inclusiva. Não esqueçam. Quando será falso, Russo? Quando as duas proposições simples, não é isso? Foram o quê? Falsas. Então, o valor lógico da proposição composta interligada pelo conectivo ou será o quê? Falsa. Pronto. Fera, essa tabela verdade aí, para quem está acompanhando aí, é muito interessante, né, Fera? Fica na mente de vocês aí para futuras resoluções de raciocínio lógico. E vamos precisar ir muito, tá? Para outros conteúdos, outros tópicos de raciocínio lógico matemático, tá? Fiquem ligados aí. Qualquer dúvida pode perguntar aí para a gente. Vamos para a condicional. A condicional é mais fácil, tá? Vocês já devem ter visto, devem ter estudado, né? Outros professores já falaram e a gente continua falando também, até porque memoriza mais rápido. Tá? Tem uma atriz da Globo aí que já foi muito famosa, que é super talentosa também, né? Chamada de Vera Fischer, né? Então, onde você encontrar na nossa tabela verdade, tá? As iniciais de Vera Fischer, fera, você pode colocar como falsa, tá certo? Vamos lá. A tabela verdade aqui da condicional, olha, da condicional. Aqui o estudo da condicional, tá? Temos aqui, ó, condicional, fera. Condicional. A leitura é se P, então que. O se, então, é simbolizado pela flechinha, perfeito? E eu falei para você, onde você encontrar a Vera Fischer, você vai colocar como falso. E os demais casos, sendo tudo verdadeiro, tá? Só vai ser falso, aonde? Na Vera Fischer. Vamos lá. Aqui a tabela verdade, os valores lógicos, né, de cada proposição simples. Olha aqui, ó, VV, VF, FV, FF. E nós queremos saber o valor lógico, né, da proposição composta do se, então. Onde vai ser falso? Onde vai ser falso? Onde a gente encontra a Vera Fischer é falso. Vera Fischer é falso. Tá certo? Então, ó, Vera Fischer é o quê? O nome de um time aí, tá, fera? Pronto. E os demais casos é verdadeiro. Finalizou aí, pronto. Tá? Vamos agora para outra tabela, construção de outra tabela, fera. Vamos lá. Bicondicional, se e somente se. Ó, representado por uma flecha com duas extremidades, perfeito? Duas extremidades aí. Então, Russo,
Onde será verdadeiro? Olha para cá, fera, olha para cá para a tela. Onde será verdadeiro, Russo? Aqui, olha. Deixa eu colocar aqui para você. Olha, tá vendo aqui a extremidade? É ou não é semelhante à letra V? Então, a extremidade, fera, da tabela verdade, a extremidade da tabela verdade, isso aqui é um macete, tá? Para não memorizar muita coisa, né? Já que é concurso, tem que logo manter o foco e ir logo marcando as questões. A extremidade representa, né, a letrinha V, mais ou menos, olha, fera. Então, eu vou colocar onde o V, Russo? Na extremidade da tabela, fera, tá? Ó, V e V. Então, quando é que vai ser verdadeiro? Quando é que vai ser verdadeiro na bicondicional, no se, somente se? Vai ser verdadeiro quando as proposições simples, as duas proposições simples, né, forem, né, tiverem o mesmo valor lógico, seja verdadeiro, verdadeiro ou falso, falso. Olha para cá na tabela. Ó, verdadeiro, verdadeiro vai ser o quê? Falso. Desculpa, verdadeiro. Quando for falso e falso, vai ser verdadeiro. Por que isso, Urso? Quando ambas proposições simples apresentarem o mesmo valor lógico, o mesmo valor. Nesse caso, ó, foi V e V, F e F. Será o quê? Verdadeiro. Nos demais casos, fera, vocês vão observar aí, ó, será o quê? Falso, não importa, ó. V, F, F, V, vai ser falso, falso, fera. Tá? Pronto. Mais uma tabela verdade. Já fizemos 4 tabelas verdade. Da conjunção, da adjunção, do se então e da bicondicional, fera. Vamos lá. Vamos para a última tabela verdade desse momento. Né, fera? Desse momento. Se é assim mesmo, né? Nós precisamos dessa informação da construção da tabela verdade para dar, né, sequência no estudo de raciocínio lógico, tá, fera? É importante. Todo concurseiro que busca sua aprovação e nesse concurso tem raciocínio lógico, você precisa saber construir a tabela verdade, tá? Tem que ter aqueles macetes, tá bom? E é por aqui, pelo canal Desafio, você vai estar, né, tendo esses macetes aí. Vamos para a última construção, tá, da tabela verdade, da disjunção exclusiva. É o ou. Ou uma coisa ou outra, né, fera? Vamos lá. Vamos lá para o ou. O ou é simbolizado pelo Vzinho com traço, ó. Vzinho com tracinho embaixo, tá? Vamos lá, é o Vzinho sublinhado, perfeito? Então, estamos aqui com a tabela verdade, tá? A construção, observe aí. Olha só, V, VV, VF, FV, FF, perfeito? Então, vejam só, o ou é o contrário, tá, da bicondicional. Na bicondicional, nós colocamos aqui o VV nas extremidades, não foi isso? Porque nós temos uma seta com duas lanças, com duas pontas, representando o VV. E a disjunção exclusiva é o contrário, fera. Você põe na extremidade o F e põe no centro o V. Perfeito? Você põe no centro os dois Vs, tá? Ah, por quê, Russo? Por quê? Porque eu vou falar isso para você agora, o porquê, tá certo? Tá? Só memorize isso, porque é um macete, né? A bicondicional, os dois Vs, ó, os dois Vs estão na extremidade da flecha, perfeito? Tá? Você vai colocar onde? Vai colocar onde, fera? No início e no final da tabela verdade, perfeito? E no ou, você vai pegar os dois Vs que estavam na extremidade e colocar no centro da tabela. No centro da tabela. Então, ó, onde teremos os valores lógicos verdadeiros? Na disjunção exclusiva. Quando os valores lógicos das proposições simples forem diferentes, fera. Olha aqui, ó. VF, FV são diferentes? Então, o valor lógico da disjunção exclusiva, do ou, será verdadeiro. Anotem aí, ó, mais essa construção da tabela verdade, perfeito? Então tá aí, ó, professor Russo
mostrando para vocês a construção da tabela verdade, tirando as dúvidas, né? Vocês já sabem que o número de linhas, nós precisamos ter o número de proposições para calcular o número de linhas, tá? E vamos agora para saber de fato, né, se você teve esse momento de aprendizagem aqui com a gente, de construção da tabela verdade. Então vamos lá para nossa construção da tabela verdade, fera. Tá? Vamos lá. Olha aí, pode olhar na tela que não tem na apostila de você, tá? Isso aqui é uma dinâmica nossa, né, fazendo esse link aqui com você, né, com o nosso aluno do preparatório, um dos melhores preparatórios, com certeza, está em destaque aí o desafio. Vamos lá, para a construção da tabela da conjunção E. Foi o que nós falamos para você, olha, acompanha aí na tela, fera. Foi o que nós falamos para você, né? Está aqui duas proposições simples, P e Q. Os valores lógicos de cada proposição elencados aí na tabela, verdade. Porque são 4 linhas, Russo? Ó, 1, 2, 3, 4. Por que 4 linhas, Russo? Porque estamos diante de duas proposições simples, tá? Duas proposições simples. Pega a fórmula 2, vejam só, 2 elevado a n, fica 2. O n é o número de proposições, temos duas, P e Q. Então, 2 ao quadrado, 2 elevado ao quadrado é 4, tá? Então, tá aí as 4 linhas, já elencados os valores lógicos de cada proposição, tá bom? E o que? Vamos lá. Vocês sabem que duas proposições simples, né, ligada pelo conectivo, nesse caso é o E, conectivo E, tá? Tem um macete para me saber qual é o conectivo, fera. Vou mostrar aqui para você, tá? Qual é o macete, Russo? Esse aqui, ó. Está aqui o Ezinho, ó. Está aqui o V cabeça para baixo. Você puxa aqui, ó. Transforma no E, ó, fera. Legal, né? Perfeito? Gostou desse macete aí? Dê um joinha aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Russo, quando é que vamos ter, né, o valor lógico de P e Q? Quando é que vamos ter o valor lógico verdadeiro de P e Q? O valor lógico verdadeiro de P e Q. O valor lógico verdadeiro de P e Q, Russo. Vamos lá. O valor lógico verdadeiro de P e Q da conjunção, né, será verdadeiro quando, não esqueçam, quando as duas proposições simples forem o quê? Verdadeiras. Será o quê? Valor lógico verdadeiro. Vou até aumentei aí para vocês não esquecerem, tá? Nos demais casos, será o quê, fera? Falso, falso, falso. Ó, construindo a tabela com vocês aí. Vamos, olha, alguma dúvida aí, fera? Pergunte aí, tá? Mande a mensagem aí para a gente, tá? Pelo Instagram, tá? Então pelo canal de desafio mesmo. Vamos para a construção da outra tabela. Mais uma vez, duas proposições, só que é a tabela da disjunção, é o OU, tá? O OU. Tem um macete também, fera, para saber se esse Vzinho aqui é o OU, ó. Põe o O na frente e desenha mais ou menos o U em cima do Vzinho aí, tá bom? Então, P ou Q, leia-se assim, ó. Leia-se assim. P ou Q, P ou Q. Quando é que vamos ter o valor lógico, fera? Aqui da tabela, quando é que vamos ter o valor lógico da tabela da disjunção? Seja verdadeiro ou seja falso. Quando é que vai ter o valor lógico verdadeiro? Aqui, fera. Quando uma das proposições simples for o quê? Verdadeiro. No caso aqui da primeira linha, são os dois, né, fera? Aí a segunda linha, a terceira é apenas uma. Nos demais casos será o quê? Falso, fera. É isso aí, olha. O fera construindo a tabela com o professor Russo. Vamos para outra. Façam aí, por favor, façam essa tabela aí em casa. Vamos lá, vamos riscar aí. Crie a tabela e coloque para mim aí o valor lógico da condicional. O valor lógico da condicional, né? Se P, então Q. Vamos lá, se P, então Q. Pois bem, fera, o valor lógico da condicional
nós acabamos de falar para você anteriormente, é só lembrar da atriz lá, Vera Fischer. É o quê? Falsa. Vera Fischer é falsa. Onde é que nós temos na segunda linha? Vera Fischer, ó, Vera Fischer é falsa. Ou então Vera Fischer torce para aquele time famoso, né? Estou com receio de falar aqui, mas eu não aguento, fera. Ó, Vera Fischer é o quê? Flamenguista, tá bom? Flamenguista. Mas vou tirar o flamenguista, né? Nesse momento aí, só para memorizar. Ó, Vera Fischer é o quê? Falsa, fera, tá bom? Os demais casos, o valor lógico dessa proposição composta, né, a condicional aqui, os demais casos assumem valor lógico verdadeiro, tá? Não esqueçam, isso é importante, questões da banca FCC são trabalhadas principalmente na condicional. Então, dentro da condicional é importante ter esse conhecimento da tabela da verdade. Quando é que a proposição composta, né, da condicional será verdadeira? Quando a primeira proposição simples for verdadeira e a segunda proposição simples for o quê? Falsa, perfeito? Aí será, a composta terá valor lógico falso. Perfeito, fera. Finalizando aqui, da bicondicional. Bicondicional, se, somente se. Faltou só organizar aqui, ó, somente, tá? Se. Somente, agora sim, né? Tá aí. Vamos lá, vai dar certo, fera. Vamos lá para finalizar essa construção. O tempo passa rápido, estamos ligados. Tira as dúvidas com a gente. Vamos lá. Olha, um macete aqui, fera. Olha aqui o macete, ó. Aqui a bicondicional, o símbolo aqui das duas setinhas. Esse V aqui, ó, vem para cá. E esse outro cai lá embaixo, fera, ó. Igual jogada, né? Igual jogada aí de futebol. E no centro, né, sobrou espaço para ser o quê? Falso, tá? Esse é um macete. Você está para concurso aqui, nós estamos ligados aí nesse macete para você. Então, ó, bicondicional, somente se será verdadeiro quando os valores lógicos das duas proposições forem iguais, ó. Aqui, ó, V, F, F são iguais, terá o valor lógico verdadeiro, perfeito? Os demais casos será o quê? Falso. Da disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. No ou. Bate no meio, fera, bate no meio, olha, verdade, verdade. E nos demais casos será o quê? Falso. Bate no meio, põe no meio, né? Põe no meio que é tudo verdade. E nas extremidades será um quê? Falsos. Tá bom, fera? Resumindo, a disjunção exclusiva, quando é que nós teremos os valores lógicos falsos? Quando ambas apresentarem o mesmo valor lógico iguais. Olha, fera, tá? E verdadeiro, quando ambos forem o quê? Diferentes, tá bom? Então, finalizamos a construção da tabela, tá certo? Fica como dever de casa para você, né? Refazer tudo que nós fizemos da tabela verdade, vimos o que são proposições simples, proposições compostas, fizemos o estudo dos conectivos lógicos, do número de linhas, tá? Só nessa aula, nessas duas aulas aí, rápidas, né, foi feita para você. Informa você, faça uma revisão, né, em casa, busque tirar as suas dúvidas, façam comentários, dê um joinha, se inscreva no nosso canal aí, fera. Vamos dar sequência. Vamos lá. Resoluções de questões. Vamos só fazer essa questão aqui rapidinho, fera. Acho que dá tempo, não dá? Dá tempo? Vamos lá. Questão 1. Se o valor lógico de uma proposição é falso e o valor lógico de uma outra proposição é verdadeiro, ó, vamos ter aqui, ó, proposição P. A questão fala que o valor lógico dessa proposição é falso, fera, ó. Se o valor lógico de uma proposição é falso, e de uma outra proposição é verdadeira, não é isso? Então, o valor lógico da condicional entre elas nessa ordem é... Fera, a questão está falando da condicional. Olha aqui, ó. Você tem que colocar aqui o conectivo lógico, o se então, a condicional. Condicional, não esqueçam. Se então. Tranquilo? Se então. Fera, me ajudem aí, vai lá.
Na tabela verdade, só vai ser falsidade, lembram da tabela verdade da condicional? Só vai ser falsidade, lembram? Só vai ser falsidade na condicional quando tiver o que? Vera Fischer, não é isso? Vai ser falso. Nos demais casos, vai ser o que aqui, fera? Olha só. Verdadeiro. Então, entenderam aí? Vai ser verdadeiro. Então, vai ser o que? O item A. Entre eles, nessa ordem, é o que? Verdadeiro, fera, item A. Perfeito? Acho que não dá tempo para resolver mais uma. Temos o que? 30 segundos? Vamos lá. Dá tempo, fera. Na verdade, você já deve estar com a apostila aí, tá certo? Eu vou passar para você o gabarito. Põe aí, item C, tá? Vocês vão fazer em casa, nós já demos essa manobra para você. A questão 3, o item B, tá? E a questão 4, também item B. Na próxima aula vamos resolver com você. Enquanto isso, você faz durante a semana e estudem, foquem nesse concurso. Você será aprovado. Nós estamos aqui para ajudar você, fera, fornecer todas as ferramentas para fazer você ser classificado nos concursos que estão aí na porta. Tchau para você, um abraço do professor Úrsula e de toda a equipe do Desafio. Até breve.